Amém. Evangelho de João, no capítulo 6, diz: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Amém. Inicialmente até aí você pode sentar. Nós temos um pouquinho de versículos para percorrer neste capítulo 6. Que o Evangelho de João, escrito para a igreja, o Evangelho de João tem algumas coisas que me deixam impressionado. Não me impressionava alguns anos atrás, mas depois de que Deus nos ensinou as simbologias e numerologias, as tipificações, o Evangelho de João passou a ter uma nova vida para mim, e este Evangelho é realmente um Evangelho impressionante, impactante. Então Jesus foi para um outro lado do mar da Galileia, o mar de Tiberíades. A multidão está seguindo Jesus. Por quê? Porque via e operava sobre os enfermos. Ou seja, essa multidão em que João escreve que estava seguindo Jesus porque via os sinais, esta multidão não é uma multidão convertida, no meu ponto de vista. Porque se pudermos especificar como João, que a multidão seguia Jesus por causa dos sinais, quem segue Jesus por causa dos sinais não tem vida espiritual. Sinais aqui, como é enfatizado, enfermos. Não, você não pode seguir Jesus porque ele curou a sua enfermidade. Todos nós já fomos curados por Deus, mas não seguimos Jesus porque ele nos curou. Seguimos Jesus porque somente ele tem as palavras de vida eterna. Pedro disse o quê? Ah, Senhor, para quem iremos nós? Só tu cura os enfermos, só tu expulsa os demônios? Não. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, nós não vamos, a multidão deixou de te seguir, mas nós não. Amém, irmão? Tanto que Deus, quando se manifesta no Antigo Testamento e fala da rejeição de Israel, dentre muitas coisas, uma das que eu vejo também como principais, logicamente, é em que Israel rejeitou o conhecimento. Conhecimento é superior a expulsar demônio e curar enfermo. Porque Jesus falou que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, e vão apresentar o que para Jesus? Os sinais. Em teu nome, curei enfermo. Em teu nome, profetizei. Em teu nome, expulsei demônio. E Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Agora, Jesus diria: eu nunca vos conheci, para quem tem o seu conhecimento e anda nele? É possível alguém expulsar demônio e não ter parte no reino de Deus? Temos uma mensagem aí que fala muito claramente sobre isso, que é bem possível curar enfermo, expulsar demônio e até profetizar, e Jesus nem o conhecer. Esta passagem lá de Mateus é muito impressionante, Mateus 7, do 21 ao 23. Mas aqui, a multidão seguia porque via os sinais que Jesus operava sobre os enfermos.
Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Era a Páscoa, a festa dos judeus, que estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Aí escreve João dizendo assim: mas ele dizia isso para experimentar Filipe, porque ele sabia o que deveria fazer. Irmão, o que Jesus fez? Jesus estava fazendo o que com o seu discípulo Filipe? O estava experimentando, testando. Vamos ver se Filipe está mais ou menos pronto aí para a obra. Vamos ver qual é a visão de Filipe. Aí vem Jesus e diz: onde que nós vamos comprar pão para essa multidão aí, Filipe? Vamos testar a fé de Filipe. Filipe olhou e falou assim: não tem jeito. Como? Impossível. Irmão, como é que você está olhando aí? O que Jesus está te perguntando? Jesus está perguntando para você: o que vai ser do teu amanhã? O que você tem para responder para ele? Jesus está perguntando: o que vai ser do futuro do teu filho? O que você tem para responder para Jesus? Olha, a tua empresa, está caindo. Daqui a pouco vem a crise dos Estados Unidos, atravessa aí o Pacífico, o Atlântico e te pega. O que vai ser do teu futuro? Jesus está perguntando assim para você: quem vai pagar o teu aluguel, hein? Sabe por que ele está te perguntando isso? Só para te testar, porque ele já sabe o que ele tem para fazer. Amém, meu irmão? Fica firme e constante. A solução ele já tem, ele só está te testando. Permanece firme. Quando Jesus perguntar: o que é isso, o que é aquilo? Responda que nem Pedro. O que Pedro disse quando Jesus perguntou? Pedro, tu me amas? Te amo. Pedro, tu me amas? Jesus insistiu até que Pedro ficou entristecido. A última resposta de Pedro qual foi? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus sabe todas as coisas. Nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus está perguntando o que vai ser do seu amanhã, mas ele já sabe que o seu amanhã é glorioso. Jesus está perguntando o que vai ser do futuro do teu filho, mas ele sabe que se você instruir a criança no caminho que deve andar, a graça que ele começou contigo, ele atravessa gerações. Onde compraremos pão para estes comerem? Ora, Jesus está fazendo uma brincadeira, com seu discípulo Filipe, porque ele sabia que a especialidade dele é multiplicar pães e peixes. Mas dizia isso para o experimentar. Irmão, Jesus te testa. Jesus te experimenta. E não adianta ficar desesperado. Quando estiver passando na moenda, estiver no labirinto, a Escritura diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jesus já pensou? Filipe, onde é que nós vamos comprar pão? Ih, Jesus, misericórdia, peraí, Pedro, tem algum dinheiro aí? Ô Tiago, ô João, vocês têm alguma grana aí? Caramba, aí Filipe ia sair que nem desesperado no meio da multidão, ia resolver o quê? Nada. Mas assim que muitos crentes fazem, quando Jesus traz a pressão para cima deles, ficam desesperados. Não, eu tenho que traçar um bom negócio aí para mim ganhar um dinheiro, eu tenho que traçar um bom negócio para me dar bem na vida, eu tenho que, eu tenho. Entra na ansiedade, mas a Escritura não diz isso, a Escritura diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então, meu irmão, aquietai-vos, deixa Deus te testar. Está desesperado? Labirinto, tem furacão, tem ciclone à sua volta, tem os ventos que te provam e as tempestades que te abalam.
vai para Mateus 6,6, vai lá nos pés do Senhor, lá nos pés de Jesus não tem maremoto, não tem terremoto, não tem infração, não tem temor, não tem tremor, nos pés de Jesus só tem coisas gloriosas para nós. Nos pés de Jesus não tem falta de nada. Nos pés dele não tem falta de nada. Nos pés dele tem o recurso do teu aluguel, o recurso da tua família, tem o pão da tua mesa. Nos pés de Jesus tem o sustento do teu filho. Se ele tem um projeto para a faculdade, já tem nos pés dele o projeto para pagar a faculdade do teu filho. Nos pés de Cristo não falta nada. Mas ele vai te testar. Ele vai te provar. E tem mais, quando ele provar, não adianta inventar argumento, nem dizer que a igreja não presta, que o pastor já não prega mais na unção, que já não tem mais Deus agindo na igreja, não adianta argumento. Vá para os pés de Cristo. Filipe, no verso 7, respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Irmão, essa expressão aqui, 200 dinheiros de pão, é um caminhão de dinheiro. E Filipe está dizendo assim: nem isso bastaria, nem um caminhão de dinheiro bastaria para comprar pão para essa multidão toda. Ou seja, Senhor, eu não vejo esperança. Às vezes a tua situação não é assim, irmão. Tem coisa que não vê esperança, não vê solução. Mas tem solução? Claro que tem. Se você tem Deus, tudo tem solução. Como algumas pessoas, né? Inclusive minha mãe usa muito aquele ditado. Minha mãe diz assim: nessa vida tudo tem jeito, menos a morte. Eu digo: ô, alto lá. Com Jesus, até para a morte tem jeito. Tem ou não tem? Com Jesus tudo tem jeito, irmão. Com Jesus tudo tem solução. Com Jesus tudo tem. Pode não ter na hora que eu quero, mas que tem na hora que Ele quer. Ele faz da água vinho. Ressuscitou Lázaro depois de 4 dias com o corpo decomposto. A voz dele da terra foi ouvida lá no paraíso. Na porta do túmulo ele disse: Lázaro, sai para fora. A voz dele atravessou o universo, chegou no paraíso e trouxe o espírito de Lázaro de volta do paraíso à terra. Lázaro saiu atado, mas achou o caminho da caverna, não achou? Porque quem ouve a voz de Jesus sempre sabe qual direção seguir. Pode os olhos estar vendados, mas ouviu Jesus, tu sabe qual é a direção. Lázaro estava todo enfaixado da cabeça, como é o costume do judeu. Lázaro não via e mal poderia até respirar. Mas quando ele ouviu a voz de Jesus, ele sabia que direção tomar para sair do túmulo. Você tem ouvido Jesus? Tem buscado ouvir? Então você vai saber qual a direção tomar para a situação, meu. O importante é ouvir Jesus. Quer ouvir Jesus? Dá uma de morto, dá uma de Lázaro. Entrega os teus sentidos na mão dele, entrega os teus projetos na mão dele. Diz assim: eu não tenho mais sentido, eu não tenho mais coração, eu não tenho mais alma, eu não tenho mais espírito. Eu estou morto, Jesus, me ressuscita aí. Entende, irmão? Aí deixa ele falar e te redirecionar. Aqui então, 200 dinheiros não vão bastar. No verso 8, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? O homem chega, esse rapaz tem aqui, ele tem 5 pães, né? E 2 peixes. Alguns poderiam dizer: poxa, esse aí está com fé. Não, mas o que é isso aqui para todo mundo? Não tem jeito. Mas, irmão, o importante, ali naquele meio, aonde Jesus está liderando, tinha o que ele precisava para usar. Amém?
aqui dentro, no nosso meio, tem tudo que Jesus precisa. O que temos não é o suficiente, mas a graça e o poder dele entra para que se torne. Está entendendo? O impacto dessa palavra foi tremendo. Porque Deus está falando contigo. O que você precisa está contigo um pouquinho e o resto está com Ele. Ou seja, faça a sua parte, que Ele faz a dele. Que Deus tremendo. Sou apaixonado por Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Então lá vem. Está aqui um rapaz, ó, sabe o que ele tem? Imagino que Filipe, opa, peraí, veio a solução. Quando o homem abre a boca, dizendo, não, ele só tem 5 pães de cevada. E só tem 2 peixinhos. E Filipe e os outros discípulos estão vendo centenas e centenas de pessoas para alimentar com 5 pães e 2 peixes? Sabe o que representa esses 5 pães e esses 2 peixes? Você sabe. Representa a palavra de Deus. E sabe o que o Espírito Santo me tocou aqui, nesse tão pouquinho, desses 5 pães e desses dois peixes? A nossa rádio. É só um pouquinho, mas temos alcançado multidões. Por quê? Porque a rádio em si não seria nada, mas entrou a graça dele, ela tem sido uma bomba dentro da sociedade. Agora, está aqui, Senhor, 5 pães, 2 peixes, mas o que vai ser isso aqui para tanta gente? E disse Jesus, vamos fazer o seguinte, né? Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Será que os discípulos tiveram fé? Irmão, cá entre nós, só nós. Você tem fé? Você crê num Deus do impossível mesmo? 5 pães e 2 peixes? 5.000 homens? Quando Jesus mandou aquele povo assentar, o que será que passou pela cabeça dos discípulos? Não, peraí. Para que assentar? Com 5 pães e 2 peixes? Esse assentar é a mesma palavra que diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É a mesma coisa. Uma dita de uma forma e outra dita de outra, mas tem o mesmo sentido. Manda sentar, manda todo mundo se aquietar. Outra coisa, meu irmão, que aqui vai dizer importantíssima, né? Mandou assentar, e outras passagens vão dizer que ele mandou assentar de 50 e 50, não é isso? 100 e 100. O que Jesus fez? Jesus ordenou a multidão. E sabe o que eu tenho aprendido, e não é de hoje, desde Gênesis, o que eu tenho aprendido é que Deus só opera com ordem. Aí eu vou repetir o que eu estou lembrando que já disse aqui. Arruma a tua casa para Deus operar nela. Jesus não pegou ninguém pela mão. Jesus ali representando a divindade, porque ele vai multiplicar os pães e os peixes e vão sobejar 12 cestos. Então Jesus, representando a multidão, não tocou em ninguém, senta aqui, senta ali, arruma aqui. Não, ele não fez isso. Ele deu ordem a homens que mandassem os outros homens se organizarem, ou seja, demonstrando que o se organizar, se ordenar, se arrumar é conosco. Afinal de contas, temos consciência, temos inteligência, somos seres inteligentes, sabemos como arrumar as coisas, como ordenar as coisas. Eu tenho que ordenar a minha vida espiritual, eu tenho que ordenar a minha casa espiritual, eu tenho que ordenar tudo à minha volta para que Deus opere. O que eu tenho aprendido desde Gênesis é que Deus não opera com bagunça e não opera na bagunça. Eu tenho que tomar atitude, eu tenho que ordenar a minha vida. Mandou assentar, e havia muita relva, quase 5.000. Jesus tomou os pães, havendo dado graças,
repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Aqui eu acho algo tremendo. O chamado ministerial de Jesus. Jesus não passou pão para a mão de ninguém, a não ser para aqueles a quem ele já tinha chamado e denominado de apóstolos. Ou seja, irmão, a grande lição: você quer que Jesus alcance as multidões? Só se você se colocar entre Jesus e a multidão. Porque ele disse: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E diz a Escritura que Jesus Cristo, ele é o mediador entre nós e Deus. Ele nos enviou de forma semelhante. Nós somos mediadores entre Cristo e os homens. Se nós não nos colocarmos nesta brecha, nesta posição, Jesus não alcança ninguém. Jesus começou uma obra desde Jerusalém e desde lá ele vem chamando discípulos após discípulos, homens após homens, para que a sua obra aconteça. Já vimos que a igreja é denominada como parábola das 10 virgens, e 10 é a operação de Deus através do homem para formar a igreja. Portanto, se não há homens para pregar, não há igreja e não haverá novas conversões. Ou seja, o que vemos aqui? Jesus demonstrando que está traçando planos em que vai contar com o homem. E aí eu tenho que olhar e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, repartiu aos discípulos, e os discípulos a multidão. Outra passagem falando sobre esse texto, quando os discípulos questionam Jesus, Filipe questiona Jesus, Senhor, como faremos para alimentar a multidão? O que Jesus disse? Dai-lhes vós de comer. Ah, mas não temos dinheiro, não temos isso, não temos aquilo. Mas a palavra de Jesus permanece. Dai-lhes vós de comer, porque você não vai alimentar ninguém com o que é seu. Você vai alimentar com o que é dele. O alimento que tem para as multidões não é aquilo que é gerado em você, mas é aquilo que você recebe dele. Então isso está simbolizado nos pães e nos peixes, que primeiro são abençoados e multiplicados na mão de Jesus. Ele passa aos seus discípulos que têm o ministério, e estes passam à multidão. Não é o que tem acontecido conosco? Dia após dia. Depois Jesus diz assim, no verso 12: e quando estavam saciados, deixa eu só dar uma paradinha aí nessa palavra tão forte. Quando estavam saciados, Jesus não te dá nada pela metade, né? Já viu aqueles irmãos contando a bênção? Ó, irmão, minha bênção está quase completa. Já ouviu, né? Irmão, quando Deus faz, Deus faz. Eu vou fazer, haja luz, pô, luz. Produz a terra, pô, produziu. Haja separação entre águas e águas, pô. Não era assim? Não foi assim lá em Gênesis? Quando ele quer fazer, ele faz, né? Irmão, eu já ganhei metade da minha bênção. Se você nunca ouviu esse testemunho, eu já ouvi, né? Mas o resto está a caminho. Ó, o profeta já falou que o resto da minha bênção está a caminho. É um caminho que não vai chegar nunca. Jesus faz e ficou saciado e acabou a história. Ele não disse, eu vou dar um paliativo, vou dar uma comidinha aqui para esse povo, para que eles possam retornar no caminho, que é quase caminho de um dia, pelo menos para eles não irem com muita fome. Eu vou dar um peixinho para cada um e um pãozinho para cada um. Não! Vai comer, vai saciar e vai sobejar. Isso é que é Deus. É assim que ele faz. Está nos pés dele, está na direção dele, vai comer do melhor da terra, ainda vai sobrar. E aí ele diz, e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos,
recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Aprenda uma coisa com o zelo do Senhor. Se Ele te dá e você desperdiçar, deixar-se ou fazer uso a nível de luxúria, Ele não vai dar mais, porque Ele tem zelo. Multipliquei os pães e os peixes, a hora que eu quiser eu multiplico mesmo. Deixa os pedaços por aí, deixa para as formigas comer, deixa para seja lá quem quiser comer, pisar. Não, junta tudinho, porque isso é a bênção do Senhor e não pode se perder. Entende? Que tem muito líder por aí que vai pagar caro pela mão que mete no dinheiro de dízimo e oferta. Entende que você ainda não vai sair dessa terra sem que primeiro veja muitos líderes evangélicos pedindo esmola, porque fizeram mau uso das coisas de Deus, esbanjaram para os seus filhos com as coisas mais caras, quebra um, compra outro, tem dinheiro, a igreja está dando. Mas Jesus está mostrando aqui, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Ou seja, meu irmão, muito cuidado com as sobras de comida lá na sua panela. Quem te deu foi Deus? Por que você vai jogar no lixo? Eu não como arroz dormido. Traz para mim que eu como, mas não joga no lixo não. Traz para mim, eu como. Não, de um dia para o outro não é comigo, então por que fez demais para sobrar? Faça a conta certa. Está jogando a bênção de Deus fora. Meu irmão, vou te dizer uma coisa. R$3 por dia, às vezes uma família de 4, 5 pessoas, cada um esbanja isso. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3, R$450. Tem gente que joga isso e muito mais fora. Eu estou falando, sabe de quê? Do que vi. Pessoas, papai, me dá um dinheiro para comprar um chiclete. O homem pegava R$10 do bolso, dava na mão do filho para comprar um chiclete, um pirulito. Quando o filho faltava, nem perguntava pelo troco, nem nada. Morreu a história. E eu vi essa pessoa perder o seu negócio, ficar na pior dificuldade, a ponto de ir morar no meio da rua, e depois, para escapar da situação, deixou de ser o empresário que era, e passou a trabalhar de empregado, e até hoje está trabalhando de empregado. Deus não aceita que você jogue fora os recursos que Ele te deu. Ele trabalha muito poderosamente para que os recursos cheguem na sua mão. Tem que ter zelo pelas coisas de Deus. Ele mandou os discípulos recolher os pedaços que sobejaram para que nada se perdesse. Tenha zelo das coisas de Deus. E eu tenho, irmão. É por isso que eu digo, irmão, não toca aí não. Alguém te autorizou? Então não toca. Não vai nada, não mexe em nada. Deixa as coisas do jeito que estão. Amém, meu irmão? Deixa Deus mostrar, deixa Deus falar. Vou tirar esse vaso daqui. Não, se Jesus deixou botar aqui, para tirar daqui é outra história. É para enfeitar a casa dele, é dele. Mas uma coisa tão simples, é tão simples para uns, mas para mim é complicado. E ele não falou, o zelo da tua casa me devorará? Então, meu irmão, leve a sério todos os seus recursos. Eu já vi muitas pessoas, eu conheci uma pessoa que esbanjava dinheiro mesmo. Saía aqui do Rio, pegava a ponte aérea, ia para a rodoviária de São Paulo, no aeroporto, só para almoçar. Sabe o que é isso? Caiu, quebrou-se na vida e até hoje vive de cesta básica de igreja. Sabe por quê? Porque esbanja. Deus não tolera isso.
Quer ver algo que me faz ficar irado contra o esbanjamento? É quando vem à minha memória a África. Aqueles países onde crianças não são nem crianças, pessoas com 30 anos, você olha e pensa que é uma criança, completamente desnutrida, com a mente semi-formada, pessoas vivendo em estado semi-vegetativo. E o Brasil, graças a Deus, é um país muito farto, mas muita gente tem jogado muita comida fora, e Deus não se agrada. Então recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Alguns dizem que sobrou 12 cestos porque seria cada um para a incredulidade de um dos apóstolos. Pode ser, mas eu creio mais. Eu creio que esses 12 cestos estavam representando a plenitude da operação de Deus e como Ele perfeitamente sacia o povo que por Ele espera, que nele confia. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ou seja, declaração gloriosa, não é? Mas pelo motivo errado. Motivo errado? Sim, Jesus multiplicou os pães, eles declaram que ele é o profeta que havia de vir ao mundo, e eu estou dizendo que foi um motivo errado? Claro que foi um motivo errado. Eles viram um milagre, e aí passaram a declarar que Jesus era o profeta que havia de vir ao mundo. Errado. Jesus falou: se vós guardardes as minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, o motivo que os leva à declaração não era o correto. Então, meu irmão, essa lição também queremos ficar, que não importa o que Jesus opere na sua vida, a sua declaração de que ele é o Messias que havia de vir ao mundo só pode existir mediante uma base, que é a base do conhecimento da Escritura. Ele disse: se alguém crê em mim, como revelam as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E quantas curas? Quantas curas? Ele passou numa cidade e curou quantos leprosos? 10. Mas quantos o seguiu? 1. Então, as coisas materiais que Jesus opera não é o bastante para nos qualificar como discípulo, mas aquilo que ele, pela sua palavra, nos revela e acrescenta ao nosso espírito, isto verdadeiramente nos faz discípulo dele. Dessa multidão que foi aqui, recebeu pães e peixes e outras coisas mais, quantos deram a vida por Cristo? Se não tem a palavra em si, não está disposto a morrer pela palavra, não estará disposto a morrer por um pedaço de pão que comeu. Então eles dizem: esse é verdadeiramente aquele que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se deles só, para o monte. Ou seja, comeram pão, se saciaram, aí vieram proclamar Jesus rei. Porque Jesus tinha feito um milagre. Não, Jesus não quer ser rei daqueles que o consideram por causa dos seus milagres. Coisas muito maiores tinha pela frente ainda: a remissão no seu sangue, o complemento geral do Evangelho, a revelação de Apocalipse. Muitas coisas vinham pela frente que verdadeiramente qualificam um discípulo. Ou seja, irmão, Jesus tem posto o pão na sua mesa? Tem, glória a Deus, louvado e engrandecido. Ele tem posto na minha também. Mas não é pelo fato dele colocar o pão na minha mesa que eu me tornei discípulo dele. Porque mais do que um pedaço de pão, ele tem a sua palavra. E não só de pão viverá o homem, mas
de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus está no deserto, 40 dias e 40 noites, em que o tentador diz, transforma as pedras em pães, e ele tendo poder para aquilo, ele disse o quê? Não é só de pão que vive o homem. Então ele mostrou que a palavra estava acima das suas próprias necessidades naturais. Então esta lição eu quero, por mais que a minha mesa seja farta, ela ainda não me qualifica como um discípulo. A minha mesa tem que ser farta por consequência de o meu espírito e a minha alma serem transbordantes da palavra do meu Deus. Se a sua palavra jorra em mim como rios de águas vivas, eu vou comer do melhor da terra, por onde eu passar vai ter sempre um prato me esperando. Esta é a filosofia de Jesus. Então, a multidão queria o engrandecer por causa do pão. Aí ele fez o quê? Rejeitou o engrandecimento dele, diz aqui, sabendo que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte, abandonou toda aquela exaltação, abandonou toda aquela pampa, aquela glorificação. A Escritura diz que ele é digno de adoração, mas ele rejeitou tudo aquilo que as pessoas vinham dar para ele, saiu e os deixou só. Por quê? Porque o motivo pelo qual queriam se aproximar dele era um motivo errado. Você quer se aproximar de Jesus pelo caminho certo? Só existe um caminho, diz o Salmo 119, verso 5. Repita comigo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Só esse caminho nos leva até Jesus. Muitos tiveram pão à mesa, muitos foram curados, mas a própria Escritura dá exemplo de que não permaneceram em Cristo Jesus. Então, meu irmão, que Jesus, mesmo depois de nos curar, como diz o começo do texto, nos pôr o pão à mesa, que ainda assim, depois de tudo isso, ele não nos deixe só e retire-se sozinho ele para o monte. O que é monte? Presença de Deus. Ele foi para a presença de Deus, mas não levou a multidão. Porque a multidão estava seguindo e o estava proclamando rei por um caminho que ele não queria ser proclamado. Isso é uma constante na Escritura, tanto que, se não me falha a memória, até aqui no texto diz que a multidão o estava seguindo por causa dos milagres, as curas e as provisões que ele fazia. Jesus não aceita isso, ele só aceita ser seguido pelo conhecimento da palavra. Para finalizarmos, vamos repetir, que diz que se alguém crer em mim, conforme revelam as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Se vós guardardes as minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, irmão, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.